Bom, pessoas, vamos resolvendo agora uma questão de análise combinatória, tá? Uma questão classificada como fácil. Caiu aí na prova de 2011, foi a primeira questão da prova do nível 3, que diz o seguinte: em cada casa de um quadriculado 4x4, deve ser colocado um dos números 1, 3, 7 e 8, de modo que, em cada linha, coluna ou diagonal, apareçam os quatro números. Aí no item L pergunta: qual é a soma dos números nos quatro quadradinhos centrais quando o quadriculado é preenchido de acordo com o enunciado? Tá, então essa é uma questão que remete muito, né? Se assemelha muito a Sudoku, que para quem não sabe, é um jogo que você tem que completar 9 quadrados 3x3 com os números de 1 até 9, sem repetir nenhum deles, tá? Em nenhuma coluna e em nenhuma diagonal, ou também vertical, né? Diagonal não conta. Mas enfim, nesse caso aqui, esses números 1, 3, 7 e 8 tem que aparecer em todas as linhas, colunas e diagonais, e não pode haver repetição em linha, coluna e diagonal propriamente dito, tá? Então, no item L, quer saber aí qual é a soma dos números nos quatro quadradinhos que estão no centro. Tá? Então, vamos fazer aqui um quadrado 4x4, tá? Então, aqui 4 linhas e 4 colunas, tá? Esse item A é bem tranquilo, é basicamente para ver se você entendeu, o que a questão ela quis passar, tá? É por isso que, corriqueiramente, o item A costuma valer muito menos, tá? Então, normalmente vale 4 pontos ou até 6 pontos, a depender do nível da questão. Mas, enfim, então vamos expor aqui os números, tá? Eu vou colocar aqui o 1, o 3, o 7 e o número 8. Agora, a gente pode dispor os números de forma aleatória. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar o 8, tá? Agora, olha para essa diagonal. Se aqui é 1, aqui é 8, eu tenho que colocar aqui um 3 e um 7. Só que nota que eu já tenho um 7 nessa coluna aqui. Então, o 7 tem que necessariamente vir aqui. Então, se aqui é 1, aqui é 8, aqui é 7, então aqui necessariamente tem que ser o 3. Para eu ter todos os quatro números nessa diagonal. Agora, nota que nessa outra diagonal aqui, eu preciso colocar um 7. Só que eu já tenho um 7 aqui nessa coluna, e eu já tenho um 7 aqui nessa linha. Então, o 7 tem que necessariamente estar aqui, tá? Então, se aqui é 7 e eu preciso colocar um 1 aqui, nota que o 1 ele não pode vir aqui, então 1 necessariamente tem que vir aqui, tá? Então, a gente pode terminar de preencher, tá? Esse quadriculado 4x4, porém não é necessário, porque ele quer saber a soma dos números escritos nos quadrados do meio, que no caso é o 8, o 1, o 7 e o 3. Mas, por via das dúvidas, a gente poderia terminar de preencher da seguinte forma, ó. Nota que aqui eu tenho um 8, eu tenho um 3, eu tenho um 7, então aqui necessariamente é o 1. Aí aqui eu tenho um 7, 8, então aqui é necessariamente o 3. Aqui eu tenho um 8, 3, então aqui é necessariamente o 7. Aí aqui eu tenho o 3, o 1 e o 7, então aqui é necessariamente o 8. Aí aqui eu tenho 1, 7, 8, aqui é necessariamente o 3. Aqui eu tenho 3, 8, 7, então aqui é necessariamente 1. Aqui eu tenho 3, 1, 7, então aqui é necessariamente 8. Então nota que os números 1, 3, 7 e 8, eles aparecem em todas as colunas, linhas ou diagonais. Porém, os números que nos interessam, como eu já tinha dito antes, é o 8, o 1, o 7 e o 3. E a soma desses caras vai ser 8 mais 7 mais 3 mais 1. 8 mais 7 dá 15. 15 mais 3 dá 18, 18 mais 1 dá 19. Então, a soma desses caras aí dá 19, tá? Bom, no item B, ele diz o seguinte, ó. Suponha que 1, 3, 7 e 8 sejam colocados na diagonal, como na figura. De quantas maneiras é possível completar o quadriculado de acordo com o enunciado? Tá, então, nesse item B, tá, ele quer saber de quantas formas a gente pode completar aquele quadriculado 4x4 em questão, tá? Então, em primeiro momento, eu vou fazer aqui o quadriculado com as 4 linhas e as 4 colunas. E agora eu vou dispor os números que a questão nos deu, que no caso é o 1, aí aqui o 3, aqui o 7 e aqui o 8. Tá, então observa o seguinte, vamos começar a preencher pelas extremidades, tá? Se você olhar para essa primeira extremidade daqui, você nota que já tem um 1 nessa linha e já tem o 8 nessa coluna. Então, aqui eu posso usar apenas o 3 ou o 7, então tem duas possibilidades. Bom, por via das dúvidas, vamos dizer que aqui é o 3, tá? Depois a gente testa com o 7. Se aqui for o 3, nota que eu tenho que colocar um 7 nessa coluna aqui. Só que eu já tenho 3, 8 e tenho um 7 nessa linha, então o 7 tem que estar necessariamente aqui. Aí, por recorrência, aqui tem que ser necessariamente o 1. Aí, outra coisa que a gente poderia notar é que aqui a gente já tem, ó, o... Não, aqui, ó. Aqui a gente tem o 3, aqui tem o 7, aqui tem o 1. Então, aqui necessariamente é o 8, tá? Aí, aqui 7, 8, aqui é 1. Então, aqui necessariamente o 3. Aí, deixa me ver.
aqui a gente tem o 3, não. Bom, aqui a gente tem o 1, a gente tem o 3, a gente tem o 7. Então, aqui é necessariamente o 8, aqui é necessariamente o 7, aqui é necessariamente o 1, tá? Eu tô falando necessariamente porque não tem outra opção, tá? Como os números têm que aparecer em todos os três casos, né? Coluna diagonal ou vertical. Ou melhor, em linhas, tá? Bom, aqui eu poderia colocar o 1, aí aqui o 8, aqui o 7 e aqui o 3. Então, nota que quando você coloca o 3 nessa extremidade aqui, as outras casas elas já estão teoricamente preenchidas, tá? Porque esses caras já estão em contato com muitas outras casas, então, obrigatoriamente, você só tem que fazer aquela coisa, não tem outra opção. Agora eu vou desenhar aqui um segundo quadriculado 4x4, porém, ao invés de colocar o 3 naquela extremidade superior direita, eu vou colocar o 7, tá? Então, primeiro aqui eu faço quadriculado, agora eu coloco o 1, o 3, o 7 e o 8. Tá, então aqui agora eu vou colocar o 7, tá? Nota que quando eu coloco o 7 aqui, aqui necessariamente é o 3, porque eu já tenho 3 nessa linha, então aqui é 3. Como aqui é 3, aqui é 7, aqui é 8, então aqui é necessariamente o 1. Bom, aqui eu posso colocar... aqui eu posso colocar o 8, mas eu não posso colocar o 1, então aqui é necessariamente 8. Ou melhor, aqui é necessariamente 1, tá? Porque já tem um aqui nessa coluna. Então aqui é necessariamente o 8. Então, se aqui é 1, aqui é 3, aqui é 8, então o 7 tem que vir aonde? O 7 pode vir aqui ou o 7 pode vir aqui. Tá, vamos pensar. Aqui eu posso pôr o 8, aqui não. Então o 8 aqui é necessariamente. Aí o 7 tem que vir necessariamente aqui na parte de baixo, né? Porque já tem um 7 aqui nessa primeira linha. Aí aqui é necessariamente o 3. Aí aqui a gente tem um 3, falta o 8, 7, então aqui é o 8 e aqui é o 7. Aí esse aqui é um 8, 7, aqui é o 3 e aqui é necessariamente 1. Então nota que quando você preenche essa primeira extremidade aqui, no caso você colocou 3 ou 7, só existe uma maneira. Então, nota que não existe nenhuma outra maneira de você preencher esses dois tabuleiros, tá? Quando os números 1, 3, 7 e 8 estão dispostos nessa diagonal. Então, só existem esses dois casos aqui, tá? Então, a resposta do nosso problema seria apenas duas maneiras, tá? Que são essas duas maneiras que a gente apresentou aqui ao lado. Então, se você tivesse que justificar essa questão, como eu faria no dia da prova? Eu denotaria essa casa aqui por A1 e essa outra casa aqui por A2. E daí eu colocaria, uma vez escolhido as extremidades A1 e A2, só há uma única forma de preencher as demais casas, como pode ser visto nos preenchimentos ao lado, quando A1 é 3 e quando A2 é 7. Portanto, apenas dois casos, tá? Apenas dois tabuleiros, apenas duas formas, na verdade, de completar esse tabuleiro de acordo com o enunciado. Agora vamos, de fato, para o item C, que tende a ser o mais difícil. Bom, no item C ele diz o seguinte, ó, qual é o maior valor possível para a soma dos números que aparecem nas casas cinzentas quando o quadriculado é preenchido de acordo com o enunciado? Tá, então mais uma vez a gente vai ter que fazer o nosso quadriculado 4x4. Esse daqui ficou um pouco distorcido, mas enfim. Bom, na hora da prova você não vai precisar ficar riscando, tá? Até porque eles já vão dar lá o quadriculado. Bom, quais são as casas que estão pintadas? É essa casa daqui, essa casa de cá, aí essa outra casa aqui, essa casa aqui, essa casa aqui e essa outra casa cá. Tá, então a questão é saber qual é o maior valor, né? Qual é a maior soma possível para os números dessa casa. Bom, quando a gente resolve o item A, o que, é que a gente percebe? A gente percebe que no centro do quadriculado 4x4 aparece um 1, um 8, um 7 e um 3. Nesses outros dois preenchimentos, a gente nota, desculpa, tá? Que também aparece o 1, o 3, o 8 e o 7. E nesse terceiro quadriculado que a gente preencheu, a gente nota que aparece o 1, o 8, o 7 e o 3. Ou seja, no centro de todo e quaisquer quadriculado 4x4, de acordo com o enunciado, vai aparecer os números 1, 3, 7 e 8. Então, para obter a maior soma possível nesses caras daqui, uma coisa eu posso afirmar. Esse cara daqui tem que ser necessariamente 8 ou 7, tá? Então, independe se você coloca o 7 aqui, o 8K ou vice-versa, tá? Então, a ordem aqui nesse caso não vai fazer muita diferença. Então, para obter a maior soma possível, essas casas aqui têm que ser ocupadas com o 8 e o 7. Bom, como agora eu tenho que colocar 1 e o 3, tanto faz se eu coloco 1 aqui em cima e o 3 embaixo, ou 3 em cima e 1 embaixo, tá?
Bom, agora a gente tem que pensar em algumas outras possibilidades. Bom, para obter a maior soma possível, eu tenho que fazer surgir maiores números nessas casas que estão destacadas aqui, tá? Então vamos supor que aqui eu coloque o número 8. Se eu coloquei o número 8 nessa casa daqui, aqui necessariamente vai ser o número 1, tá? Vai ser o número 1. Bom, uma outra coisa que eu posso observar é que eu já tenho o 8 e o 7, tá? Eu já tenho o 8 e o 7 aqui nessa meio diagonal. Então aqui eu preciso colocar o 1 ou o 3 e aqui também o 1 ou 3. Porém, como eu já tenho um 1 aqui, o 1 não pode vir aqui. Então aqui eu tenho que colocar quanto? Eu tenho que colocar o 3 aqui embaixo. Então 3 vai aqui na parte de baixo, tá? Bom, se o 3 está aqui, então aqui é o 1, tá? Aqui é o 1, como eu já tinha dito anteriormente. Porém, nota que se o 1 está aqui, eu teria que colocar o 1 aqui e o 3K. Então, eu vou fazer essa inversão, né? Eu confundi aqui. Aqui é o 1, aí aqui no caso seria o 3. Então, eu já tenho o 3 aqui, o 1 aqui, o 8K. Então, aqui é necessariamente o 1, como eu tinha dito anteriormente. Bom, aí agora o que a gente pode fazer, né? A gente pode, por exemplo, pensar nessa casa daqui. Porque nota que eu já tenho 1 aqui, eu já tenho 3 aqui e eu já tenho 8 de cá. Então aqui é necessariamente o 7. Se aqui é 7, aqui é 8, aqui é 1, então aqui é necessariamente o 3. Se aqui é 3, aqui é 8, aqui é 1, então aqui é necessariamente o 7. Se aqui é 7, aqui é 1, aqui é 3, então aqui é necessariamente o 8, tá? Aí se aqui é 8, aqui tem um 7 aqui, então o 7 não necessariamente tem que vir nessa casa de baixo. Como aqui é 7, aqui é 8, aqui é 3, então aqui tem que ter o 1. Aí aqui é 1, aqui é 7, aqui é 3, então aqui necessariamente é o 8, tá? Então, resta para essa casa aqui, qual número? Aqui tem que ser o 3, né? Tá, então nota que todas as casas aí já estão preenchidas, tá? E a maior soma, ela acontece, como eu já tinha dito, quando os números 8 e 7 aparecem nesses riscos aqui. Então, agora a gente conta quais são os outros números que aparecem nos riscos, que no caso é esse 7 aqui. Aí nós temos outro 7 aqui, então tem 2 7, então é 7 vezes 2, mais 8 aparece aqui, aparece um outro 8K, então é 8 vezes 2. A gente também tem um número, deixa eu ver, a gente tem um número 3 aparecendo aqui, tá? E por fim, a gente tem esse outro número 1. Então, a maior soma possível é 7 vezes 2, mais 8 vezes 2, mais 3 mais 1. 7 vezes 2 é 14, 8 vezes 2 é 16, então aqui, isso aqui tudo já dá 30. E 3 mais 1 dá dando 4, então 30 mais 4 está dando 34. Então, essa daí é a maior soma possível que você pode obter, tá? Então, você poderia testar outras possibilidades, tais como você poderia colocar o 1 aqui embaixo e o 3 aqui em cima. Porém, conforme você fosse dispondo os números, você ia notar que sempre vai aparecer dois números 7, dois número 8, um número 3 e um número 1, tá? E a maior soma possível é justamente essa. Então, nota que se você colocasse aqui, na verdade, o 1 e aqui o 2, essa soma não seria a maior possível, tá? Seria aí uma soma mínima, digamos assim, porque os menores números, eles estariam aí nos riscados, tá? Mas enfim, então essa foi a questão, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Mas enfim, antes de terminar o vídeo, eu gostaria de explicar como eu justificaria essa questão, tá? Então, a primeira coisa seria denotar esses quatro quadrados do centro por letras. Então, aqui eu chamaria de A, de B, de C e de D. Aí eu diria, conforme visto no item A, as casas, ou melhor, os números nas casas A, B, C e D são necessariamente 1, 7, 3 e 8. Para obter a maior soma possível, então a casa B e a casa C ela tem que ser ocupada com 8 e 7, independente da ordem, tá? Aí os outros dois, que no caso seria o A e o D, independe a ordem desses dois, porque 3 e 1, 1 e 3 não vai fazer muita diferença. Aí você preencheria todo o quadriculado 4x4 e você diria, após preencher o quadriculado 4x4, notamos que o 7 aparece duas vezes, o 8 duas vezes, o 3 uma vez e o 1 uma vez. Portanto, a maior soma possível é 34. Então, você poderia também colocar assim, ó, independente da disposição dos demais números, tá? A exceção do A, do B, do C e do D, a gente sempre teria dois número 7, dois número 8, um número 3 e um número 1, tá? Sempre, sempre, sempre. Na maior soma vai aparecer esses fatores aqui, tá? Então, essa aí seria a forma como eu justificaria. E terminaria com, portanto, a maior soma possível é dada por esse cara daqui. Mas enfim, essa foi a questão. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. É uma questão relativamente simples, tá? Provavelmente cairia
no nível 2, talvez no nível um, porque é uma questão simples em lógica combinatória, que um aluno aí do sexto, sétimo, do oitavo e nono ano conseguiria ter a mesma visão facilmente, tá? Mas enfim, valeu, falou. Espero que tenham gostado e entendido. Caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários e até a próxima.